Olá, sejam bem-vindos ao curso Meios Multissemióticos e Ensino, buscando estratégias para a sala de aula da plataforma Mais IFMG. Eu sou a professora Viviane Martins, possuo formação em Letras pela Universidade de São Paulo e tenho mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. Tenho experiência nas áreas de linguagem, tanto na educação básica como no ensino superior. E nessa nossa aula de número 1, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do nosso curso, além de apresentar alguns conceitos básicos. O curso ele foi estruturado por uma carga horária total de 30 horas, ou seja, 3 semanas, né? E por ser um curso sem tutor, espera-se que o aluno tenha autonomia, né, na hora de coordenar os seus estudos. Para ajudar vocês, além do material disponibilizado, nós temos também a indicação de leituras complementares, atividades de fórum e uma avaliação final. Com relação aos conteúdos do curso, são divididos em 3 semanas, como eu falei. Na primeira semana, nós vamos falar um pouco sobre semiótica e multiletramentos. Na sequência, semana 2, nós vamos falar sobre os meios audiovisuais na escola. E na terceira semana, fechando o curso, nós vamos discutir sobre a tecnologia como meio multissemiótico. Para entender todo esse contexto, essa nomenclatura tal, como eu não se espera que tenha um público específico, mas sim um público bastante heterogêneo, alguns conceitos são muito importantes. Então, eu destaquei aqui aqueles que eu acho fundamentais para que vocês conheçam de antemão. Então, o primeiro deles é óbvio, o conceito de semiótica. O curso se chama Meios Multissemióticos, né? Então, a palavra semiótica, ela vem da raiz grega semeio, que quer dizer signo, ou seja, é a ciência de toda e qualquer linguagem, seja ela verbal ou não verbal. Ela investiga tudo como fenômeno de produção, de significado e de sentido. Então, semiótica tem a ver diretamente com o sentido das coisas, análise dos sentidos. E o que é um signo, né? Já que a semiótica significa signo, estuda essa relação entre signos. O signo é aquilo que representa algo para alguém. Então, são sinais representativos, imagens representativas, algo que está por todas as coisas, né? Evidentemente que o símbolo ele acaba sendo algo também cultural, né? O signo ele acaba sendo algo cultural. Em alguns países, determinado ícone significa uma coisa, em outros outras, e assim por diante. Então, existe essa questão da cultura que também permeia e passa pelo universo semiótico. Porém, a gente pode ver aí que alguns são universais, né? E esses signos, eles podem ser classificados de 2 formas, né? Os signos naturais, que trazem um significado pela sua própria natureza, e os signos chamados de arbitrário, que partem de uma regra de convenção, definida normalmente por um conjunto de signos organizados. Então, esses signos arbitrários, eles são escolhidos por convenção, diferente dos naturais, que à medida que você vê, você já identifica. Trouxe 2 exemplos aí, né? O primeiro é da fumaça, esse é um signo natural. Quando a gente vê fumaça, evidentemente, onde há fumaça, há fogo. Então, é um signo que representa essa presença, né, de fogo, de algo que está queimando. O outro signo é o coração, que na maioria das culturas significa amor, afeto. Então, o coração já seria um signo arbitrário, convenção. Foi dito que é assim e temos isso como preceito. Nosso segundo conceito também muito importante é o conceito de meios multissemióticos, né? A palavra multi, de muitos, né? E ela está presente aí na palavra multissemióticos. Esses meios multissemióticos também são conhecidos como multimeios ou meios multimodais, né? Tanto faz, o uso dessas 3 terminologias acaba sendo a mesma coisa. E consiste em ferramentas que trabalham as linguagens híbridas, ou seja, as linguagens verbais, oral ou escrita, e as não verbais, através de sons, gestos, imagens, além de geralmente estarem aportados em recursos tecnológicos, como equipamentos de áudio e vídeo, dispositivos como computadores, smartphones, tablets e assim por diante, tá? Plataformas, redes sociais, tudo isso, tudo que for tecnológico acaba sendo multimodal, multimeio, multissemiótico, trabalha com várias colocações diferentes ali, vários, digamos assim, vários tópicos diferentes. Você tem texto, você tem imagem, você tem som, tudo no mesmo conjunto, tá?
Os 2 últimos conceitos que são muito importantes, né, já que nós estamos falando de multimeios, né, exige o multiletramento. Então é bom definir exatamente o que que é letramento, para entender o que que seria multiletramento. A palavra letramento tem 3 formas de ser interpretadas que eu acho bastante interessantes. A primeira é a representação da linguagem falada por meio de sinais ou escrita. A segunda é a incorporação funcional das capacidades a que conduz o aprender a ler e escrever. E a terceira, condição adquirida por quem o faz. Muitas pessoas acabam associando o letramento com alfabetização, porém, o letramento ele é muito melhor definido como condição adquirida por quem o faz, né? Ele antecede essa questão do alfabeto, do aprender a ler através das letras e assim por diante. Por quê? Porque você pode ter um saber construído mesmo sem saber, sem ser alfabetizado, por exemplo, né? Uma criança, antes de ser alfabetizada, ainda assim ela sabe operar alguns mecanismos, sabe mexer em objetos, sabe trabalhar. Você entrega um celular na mão de uma criança, ela rapidinho já vai começar a operar ali, mexer, meio que naturalmente. Por quê? Porque essa condição ela adquiriu, tá? Então ela teve uma espécie de letramento com relação àquilo. E o que que seriam então os multiletramentos? É a multiplicidade dos letramentos de que participamos na contemporaneidade. Faz referência também à variedade das linguagens, modalidades semióticas e as mídias envolvidas nesses letramentos, variedade que podemos alternativamente designar pelo termo de letramentos multissemióticos. Então, quando você trabalha com audiovisual, por exemplo, que é um recurso que tem imagem, texto e som, né, num mesmo produto, digamos assim, para você trabalhar corretamente, é preciso que você reconheça como cada um desses aspectos, como funciona um texto, como funciona a imagem, como funciona o som. Porque aí, juntando tudo, você entende perfeitamente aquele produto que está trazendo, né, que está sendo oferecido a você. Então, essa questão de multiletramento é interessante, porque na sociedade que nós temos hoje, praticamente as crianças já nascem inseridas nesse contexto. É difícil para nós que crescemos, sei lá, no século passado, né, que começamos, muitos de nós crescemos no século passado, ver hoje a realidade que nós temos é assustador, porque hoje você não precisa ensinar muita coisa, acaba se aprendendo instintivamente, né? E esse instinto, ele é muito direcionado pelo que a sociedade pauta ali como forma de se comunicar, de se expressar e assim por diante. Então, a criança ela já vem bastante preparada para esse tipo de coisa, inclusive a escola precisa se adaptar para não perder o aluno, né? Porque a criança já vem preparadinha para isso. Então, gente, a partir desses 3 conceitos, semiótica, meios multissemióticos e multiletramento, é que o nosso curso vai girar, tá? Eu espero que vocês leiam o material, que se familiarizem com ele, tem algumas referências de leitura que vocês podem também complementar, participem dos fóruns e a gente se vê na próxima semana.